Já reparou que toda vez que estoura uma bomba na política, a economia reage e muito? Pode até não parecer, mas política e mercado financeiro andam juntos e afetam a vida dia após dia. É o que explica o secretário estadual de Fazenda do Amazonas, Alex Del Gigli. O programa Conversa Política desta semana traz uma entrevista com o secretário de uma das principais pastas da estrutura do governo do Amazonas, o secretário de Fazenda, que explica o porquê de o Estado, na contramão do país, ter uma queda na arrecadação no primeiro semestre deste ano. O amazonense tem motivo para ficar assustado com essas últimas informações relacionadas à nossa arrecadação? Falando do ponto de vista econômico. Ou não? Na realidade, sempre que você tem uma queda de arrecadação, seja de arrecadação própria, administrada, seja de transferências constitucionais legais, é um motivo de preocupação. Todavia, a gente tem mecanismos para fazer os ajustes fiscais, sobretudo do lado da despesa, e que com bastante parcimônia, né, e racionalidade, certamente a gente vai conseguir equilibrar, e a partir do ano vindouro, né, 2024, a gente já vai começar a navegar por águas mais tranquilas. E o que está causando de forma muito objetiva, essa queda na arrecadação nesse primeiro semestre, principalmente? Tem vários motivos. A gente tem até que separar. Hoje, nossas duas principais fontes de receita é o ICMS, que é o Imposto Administrado, né, que é a nossa principal fonte de receita. Do Estado, né? Do Estado. E tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que também é uma fonte importante para a gente, mas que é advinda da União e depende da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos falar primeiro do FPE. O FPE está tendo uma discreta queda, né? Sobretudo nesses 2 últimos meses, houve uma queda de 15% em termos reais, 10 ponto alguma coisa em termos nominais, quase 11 na verdade. E isso se deve a algumas mudanças que ocorreram no âmbito do imposto de renda pessoa jurídica, que houve mudanças de sistemáticas na Receita Federal e isso colaborou para uma queda de receita e, obviamente, como consequência, caiu o repasse do FPE, porque ele depende da arrecadação de imposto de renda. Além disso, a gente tem a questão das commodities. O ano passado, a gente teve um boom de commodities, o dólar também estava numa apreciação cambial maior do que agora, e esses 2 motivos somados ao enfraquecimento da economia, na verdade a economia, se a gente for verificar desde o ano passado, ela vem desacelerando, não só no Brasil, mas no mundo, né? Temos crises monetárias importantes nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, recentemente saiu algumas notícias da Alemanha, que é a principal economia da Europa, que ela está numa retração importante. Tudo isso, conjuntamente, fez com que o cenário macroeconômico se arrefecesse, ou seja, ficasse mais deteriorado, e com isso, obviamente, você tem uma redução do crescimento econômico brasileiro e, por conseguinte, amazonense. Mas essa visão é uma visão que favorece o estímulo do consumo, né? Ou não? Porque assim, eu entendo que se você tem essa desaceleração, você acaba tendo que estimular um pouco mais o consumo para dar uma aquecida. E é essa discussão que a gente está tendo hoje, né, no Brasil. Essa, inclusive, é uma das pautas do governo. Só que essa desaceleração, ela também, você citou um ponto importante, e agora mesmo o governo anunciou, por exemplo, a alíquota do imposto de renda subindo para R$5 mil, né, isentando, de isenção. Isso já vai impactar. Ontem, essa semana, na verdade, eu tive a oportunidade de conversar com alguns municípios,
alguns municípios já estão reclamando de forma muito insistente, parando inclusive no Nordeste, alguns municípios, eu vou usar aspas, entraram de greve. Exatamente. Eles estão na porta do Congresso Nacional, na porta do Ministério da Fazenda, porque realmente eles são dependentes quase que exclusivamente do FPE e dos repasses do ICMS. Que depois eu vou falar um pouco do ICMS, que as causas são um pouco diversas. Mas já respondendo a sua pergunta em relação a consumo, qual que é o grande problema hoje em relação a estimular consumo? A gente tem uma inflação que ela não é originária da demanda, né? Até porque a economia está enfraquecida, mas ela é originária de custos, né? Ou seja, do lado da oferta. Então, estimular o consumo pode acarretar num crescimento da inflação relativamente grande, e é por isso, né, que o Banco Central está se acautelando e começou a reduzir a taxa de juros na última reunião, mas em apenas meio ponto percentual. Então, né? Você acha que essa política 13,75 para 13,25. Obviamente são modelos econométricos, né, que eles utilizam, dados em painel, ou seja, são estudos longitudinais. É muito difícil a gente, de fora, né, entender, né? Porque 100%. A gente não tem acesso, obviamente, aos modelos. Quem tem acesso aos modelos, obviamente, são os economistas que tomam as decisões, os diretores, né? A diretoria colegiada do Banco Central. Mas, assim, o que a gente sabe é que, infelizmente, a maior taxa de juros real do mundo é a do Brasil. Então, todo mundo acredita que há espaço para reduzir, né? Talvez numa velocidade maior, e aí sim estimular o consumo. Porque a taxa de juros, a Selic, a gente fala 13,25, mas ela rege todas as outras taxas de juros da economia. Você está dizendo que tem uma gordura ali que dá para arriscar, digamos assim. Eu acredito que o governo federal, né, na verdade o Banco Central, por conta da independência, poderia ser um pouco mais audacioso e baixar numa velocidade maior, né? A cada 45 dias nós temos as reuniões ordinárias do Copom, né? São 8 reuniões, portanto, ao ano, e o Banco Central, obviamente, ele pode ser um pouco mais audacioso, e se porventura, naquele interregno de 45 dias, você tiver alguma mudança abrupta, daí você faz a revisão na própria reunião ordinária, ou se não, existe um mecanismo que poucas pessoas sabem, que você pode trabalhar com viés de alta ou de baixa. Então, eu posso baixar a taxa de juros, mas trabalhar com viés de alta, e eu posso chamar uma reunião, por exemplo, extraordinária, né? Então, assim, é difícil, quando eu não estou lá, né? Lá nos números, né? E também, assim, quem sou eu para dar opinião, considerando os quadros que a gente sabe que tem no Banco Central, que são economistas muito bem preparados. Mas eu acho que valeria a pena arriscar, porque a nossa taxa de juros real é a maior do mundo. Nós não somos o pior país do mundo, né? Tem países muito piores e que estão com taxas reais menores que a nossa, e isso gera um crédito rotativo absurdo, né? A taxa de juros do cartão de crédito é uma das mais altas. É surreal, dos últimos anos, né? Desde que o Banco Central faz esse estudo, que se eu não me engano é 2011, a gente teve só um período com taxa de crédito rotativo maior do que hoje. Agora, secretário, ainda nessa esteira do aspecto mais nacional, antes da gente vir aqui para a nossa realidade, quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando, inclusive, das garantias de um país que é um país organizado, tem capacidade de commodity, de produção, enfim, a gente tem vários pontos positivos para o mercado. Várias riquezas que contribuem para o PIB. Exatamente. E que a gente dá um sinal, olha, a gente tem como garantir isso que a gente está fazendo. Ok. Só que do outro lado,
a gente vê uma cobrança muito grande por uma questão de austeridade do governo. E aí é uma questão que a gente, querendo ou não, toca um pouco na política, porque o modelo político, né, mais voltado para o socialismo, tenta empurrar esse valor econômico mais para um valor social, né? Sem dúvida. E a gente sabe que isso precisa ter um limite, né? A gente entende, é como na nossa casa, não dá para a gente ficar gastando aleatoriamente, só confiando naquilo que a gente pode gerar de riqueza, né? E nesse sentido, né, como é que você vê essa política nacional, por exemplo, de rever teto de gastos, ou seja, aumentar a capacidade de gastar sem ter como pagar? Quando você vê, por exemplo, políticas relacionadas à Eletrobras, à Petrobras, né, mexendo na questão dos preços desses produtos, que influenciam nos resultados dessas empresas. Agora Sim. mesmo a gente viu que o semestre dos dividendos da Petrobras foi o pior dos últimos anos, né? Esse é um dos motivos, né, da queda do FPE. Foi até bom você observar. Quando o governo federal administra preço, né, porque ele não está seguindo a paridade preço internacional, o que acontece? Na DRE, o lucro é bem menor. Ele tira do lucro para bancar uma parada. E no ali, final né? do dia significa que vai pagar menos imposto de renda, porque a empresa está faturando menos. E isso impacta automaticamente nos repasses dos estados e dos municípios. Ou seja, a União acaba também fazendo, nesse caso específico, política fiscal com o chapéu alheio, né? Porque tirando de onde não deveria. De onde não deveria. Ainda que você julgue que isso é para controlar a inflação, mas assim, eu vejo essa questão social, tem o aspecto positivo, sem dúvida, né? Até porque a gente tem um país muito desigual e com um índice de pobreza absurdo, né? Nosso índice de Gini é altíssimo, né? O que mostra que a gente realmente tem uma desigualdade grande. E, ao mesmo tempo, nosso índice de pobreza, sobretudo nas regiões norte e nordeste, também é altíssimo. Então, eu vejo com bons olhos sobre esse aspecto. Porém, toda medida que é feita no curto prazo, ela pode não ter aquele impacto imediato agora, né? Sobretudo do lado da despesa. Mas ela vai ter certamente impactos no médio e longo prazo. E isso pode enfraquecer a economia de tal sorte que a gente pode vir a ter problemas que a gente já não tem desde a década de 80. A dívida pública ela vai saltar, porque ao contrário dos entes subnacionais, antes os entes subnacionais eles podiam fazer também, de certa forma, política monetária, né? Porque eles emitiam título de dívida com os bancos públicos, tanto é que os bancos quebraram, daí teve ProER, teve ProES, sim. Enfim. Mas o governo federal ele pode, e na medida que ele aumenta o déficit primário e ele emite mais dívida pública, né, que a emissão de moeda, significa o quê? Ele está aumentando a nossa dívida pública e isso vai ter que ser pago. E na medida que você aumenta de uma forma descontrolada, o orçamento corrente dos próximos exercícios, eles vão estar praticamente vão estar comprometidos. E aí vem a questão do crédito também. E né? daí começa a ter problema. Não, daí você gera um problema, é um efeito em cascata em todas as variáveis macroeconômicas. Por isso que no Plano Real a gente falava em tripé macroeconômico, né? De garantir o tripé macroeconômico para poder sim ter uma sustentabilidade. E daí também você tem fatores que você é obrigado a aumentar a receita, independentemente de saber ou não se aquela política é efetiva, eficiente ou não. Então, por exemplo, hoje o governo federal está naquele dilema. Eu não posso baixar a despesa, eu tenho limites, talvez, de endividamento por conta da taxa de juros alta e também pensando no longo prazo, e ao mesmo tempo eu preciso arrecadar muito mais do que eu venho arrecadando. Que eu acho que essa talvez seja uma tônica do momento e que me parece muito perversa, né? Porque você vê, por exemplo,
o governo praticamente mudando, avançando, né, vamos dizer assim. Eu sei que quem trabalha com arrecadação adora arrecadar mais, mas existe também, há de ter um limite no avanço dessa arrecadação. Da carga tributária. Né? Que é a questão da neutralidade, né, que é um dos aspectos que a reforma tributária, né, essa reforma que ainda é só no âmbito do consumo, que eu não concordo, dos tributos indiretos. Eu acho que a gente tinha que atacar primeiro a reforma sobre a renda, né, uma vez que nós temos diferenças relevantes de renda no país. Mas é isso, eles prometem a questão da neutralidade e uma simplificação, que isso reduziria os litígios, e tudo isso vai ao encontro do crescimento da economia. Mas o que acontece? No Brasil, é muito difícil prever, né? Porque a gente nunca teve um crescimento sustentável baseado em poupança. O nosso crescimento sempre foi de voos de galinha. A gente tem... estímulo, né? Sempre tem alguém ali dando um chutinho daí dá um ali. pico lá, daí de repente cai. Dá outro pico lá e na média, ou seja, cria uma grande volatilidade histórica e um crescimento pífio. E né? por que nós nunca nos debruçamos sobre isso? Porque eu acho que todo economista tem essa visão, né? De que as medidas no Brasil, elas sempre são para resolver algo... A própria questão da paridade do preço, na prática, a Petrobras foi o quê? Represou o aumento. Justamente. Né? E aí quando soltou... E vai estourar. E soltou 30% agora. Que é um exemplo, por exemplo, na época que fazendo um parâmetro, fixar preço e economia é a pior coisa do mundo. Quando o governo argentino fixou um peso, $1, né? Chegou um momento que a reserva internacional acabou e ela não tinha mais como segurar. A hora que soltou... acabou. A gente vê o que é a Argentina desde 2001. Ela só tendeu enfim, isso é uma premissa básica em economia. Você tem que deixar o mercado arbitrar o preço, ou seja, pela lei da oferta e da procura. Mas assim, como eu ia dizendo, assim, depois que o Brasil... Na minha concepção, depois que ele resolveu o problema inflacionário, né, porque nós tínhamos a questão da inflação inercial, né, independentemente se tivesse alguma questão para gerar inflação ou não, a inflação aumentava, né, porque era uma questão que já estava dentro do psicológico, e foi um grande feito o Brasil conseguir realmente estabilizar os preços. E na própria literatura internacional, né, de macroeconomia, a inflação inercial ela é um problema que nasceu no Brasil e que foi resolvido por economistas brasileiros. Então, assim, o que faz com que nós tenhamos também, no contexto internacional dos pares, sejamos bem vistos sob esse aspecto. Mas no Brasil, até o ministro da Economia, o Pedro Malan, né, o ministro da Fazenda, né, porque depois Fazenda, Economia, Fazenda, ele dizia: no Brasil até o passado é incerto, porque depois eles revisam os dados e muda tudo. Então, assim, e como Keynes diz, no longo prazo todos estaremos mortos. Então fica aquela coisa, vamos resolver o problema pontual, porque no longo prazo eu não estou aqui, vai ser o João que vai ter que resolver. Então falta uma visão de Estado, é isso? Eu acho que falta a visão de Estado, pensando num Brasil melhor a longo prazo. Só que para isso você precisa aumentar o nosso nível de poupança. Só que assim, os governos eles pensam no imediato. Né? Não vou deixar poupança para o meu sucessor. Vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. Então, assim, enquanto a gente não tiver ou uma trava legal... ou uma cultura ajustada para isso, né? Mas a cultura eu acho difícil mudar, né? Eu acho que seria o melhor caminho. Né? Porque aí você... Porque coerção é a pior coisa. Mas, assim, culturalmente eu acho que dificilmente a gente consiga superar essa questão. Mas, certamente, se tiver uma legislação que obriga a União a economizar X%, né, como poupança,
porque daí a poupança, né, pela economia, tem uma identidade que poupança é igual a investimento. Então, tudo que você gera de poupança, depois você pode investir. Porque a nossa capacidade de investimento no Brasil é muito pequena. Você investe, você vai melhorar a questão de infraestrutura, enfim, você vai criar as bases para você ter um crescimento efetivo, com menos dependência dos tributos, né, de aumentar alíquotas e bases de tributos, porque você vai ter um aumento natural pelo PIB, pela própria base do PIB, e ainda você vai precisar, obviamente, se endividar muito menos. É interessante falar de endividamento, porque o brasileiro, no geral, ele tem essa cultura, né? É interessante isso. A gente falando aqui das empresas, dos bancos, do governo, né? Mas isso realmente é algo que está dentro da cultura do brasileiro. Agora, secretário, trazendo para a nossa realidade, falamos aí do cenário nacional. Vamos falar do ICMS daqui, né? Qual é o cenário? E aí cabe ao governo do estado, aí já não é mais governo federal. Sim. O cenário, o que aconteceu importante em relação ao ICMS? O primeiro aspecto foram as leis complementares 192 e 194, que vigoraram a partir do segundo semestre do ano passado. O que aconteceu? Você teve uma redução expressiva das alíquotas de setores fundamentais, combustível, que a gente chama de blue chips. São os principais setores arrecadadores do Estado, que é combustível, certamente o principal, energia, telecomunicação e, residualmente, transporte coletivo, mas a gente nem entra muito nesse mérito. Isso fez com que a nossa base reduzisse bastante, porque só esses setores em conjunto são responsáveis por mais ou menos 30% do ICMS. Então, esse foi talvez o principal aspecto. Somado a isso, pela natureza da nossa economia amazonense, a gente é muito dependente de insumos industriais estrangeiros, importação de combustível, e tudo isso teve um impacto da redução do dólar, ou seja, a apreciação do real ante ao dólar, né, que hoje está, inclusive, oscilando abaixo de R$5. Também a gente tem a questão da taxa de juros. Uma taxa de juros alta inibe o consumo dos nossos produtos. Por quê? Os nossos produtos, eles têm o que a gente chama de característica de elasticidade da demanda alta. O que significa isso? São produtos não essenciais. Quando a gente fala, por exemplo, dos dois principais polos, eletroeletrônico e motocicleta, duas rodas. Quando alguém está em dificuldade, ele deixa de consumir coisas não essenciais para consumir coisas essenciais. E essas coisas não essenciais, elas dependem de crédito. Como o crédito está muito caro, então você acaba reduzindo naturalmente o consumo. Daí você tem uma queda importante, sobretudo no setor de eletroeletrônico. Ou seja, nas encomendas, né? Justamente, para as empresas. Porque os varejistas, né, as distribuidoras, os varejistas, eles estão com estoque alto e não há necessidade de fazer a recompra. Agora, em relação a duas rodas, tem um fator perverso que eu estou enxergando, né? Pouca gente fala sobre isso, mas na minha leitura é isso que vem acontecendo. O setor está crescendo. Daí você fala, porra, mas como que esse setor está crescendo se eu estou tendo uma retração da economia, né? Na verdade, isso se deve ao empobrecimento da classe média. A classe média que antes comprava carro está comprando moto. Está comprando moto, ou seja, como substituto. E isso faz com que o setor de duas rodas tenha um incremento de volume, mas que não é sustentável no longo prazo. De novo, na medida que a economia se restabelecer, eu imagino que essas vendas de duas rodas elas tendem a reduzir, né? Porque você volta a utilizar carros. Então a gente está num cenário que eu diria que é um cenário de estresse, com alta volatilidade, e é muito difícil a gente prever
o futuro, né? Então você está dizendo que, do ponto de vista estadual, a gente tem cenários específicos em setores importantes, né? E que esses cenários são cenários de imprevisibilidade. O que dificulta, vamos dizer assim, o trabalho de quem gere essa receita, né? São dois aspectos. Eu acho que foi bom você tocar nisso. O primeiro é a questão macroeconômica, que é uma questão exógena e que eu não consigo fazer previsões com muita assertividade. A gente pega, obviamente, dados do Banco Central, do mercado, relatório Focus, mas assim, é muito difícil cravar se o dólar vai continuar se depreciando, se ele vai se apreciar, se a taxa de juros vai cair meio ponto percentual na próxima reunião, 0,25, quanto que vai fechar no final do ano, enfim, e tudo isso vai de encontro com o que a gente tem de produtos, né? Então a gente precisa desse cenário. Mas tem a questão endógena, que é justamente essa, que é a parte microeconômica, né, das empresas, da indústria. E a gente tem a questão dos dois principais setores, duas rodas com esse movimento inverso, né, com uma correlação, eu diria, negativa, que não deveria estar acontecendo dessa forma. Então, eu não sei até que ponto isso é sustentável no tempo. E eu tenho o setor de eletroeletrônico, ar-condicionado, enfim, com quedas expressivas de volume. Ainda que todo mundo fale, não, mas o faturamento aumentou. Mas tem que distinguir, faturamento, eu não vejo volume, né? Ele pode ter aumentado porque eu tive pressão de inflação de custos. E aí ele aumenta o preço aumentou. Vende menos, mas continua, obviamente, faturando. Justamente, com preço maior, mas provavelmente com uma demanda muito menor. E isso, no longo prazo, também é preocupante. Então, assim, a gente tem vários pontos que são de muito difícil previsibilidade. A única coisa que a gente pode falar é que torcer para as políticas econômicas do governo federal elas funcionarem, e elas funcionando, obviamente, a gente vai ter um crescimento da economia dos entes subnacionais também. Tá. Né? Mas vamos lá, funcionar a política econômica nacional, a gente está falando de déficit zero. A ministra já falou que só Deus pode resolver isso. Isso já não é um bom sinal, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco desse dever de casa que o Estado precisa fazer nesse momento, porque a incerteza, eu vou trazer um pouco para a realidade ali da residência, você não sabe se você vai ser demitido. Então a primeira coisa que você faz é o seguinte: vou guardar um pouco de dinheiro aqui, vou resolver as contas. Fundo de reserva. Vou resolver as contas que eu não preciso gastar tanto, né? E vou tentar aqui ficar aguardando de uma forma mais confortável. O Estado está nessa visão? Justamente. Agora, diante dos últimos cenários e da realização da receita, né, que se concretizou, e não só o Amazonas, vários estados também editaram, inclusive a gente editou um decreto recentemente, editaram decretos de contenção de gasto. Porque o que acontece? Na medida que eu tenho uma redução do que eu previa arrecadar, obviamente eu tenho que fazer ajustes do lado do gasto para que a conta fique equilibrada. Diante disso, o Estado ele editou esse decreto e ele visa, com o decreto, buscar a economia em vários segmentos e priorizando, óbvio, as questões essenciais do Estado, né, que a gente sempre fala, que é a questão da saúde, da educação, da infraestrutura, da assistência social, mas tudo aquilo que pode ser adiado, né, para ser feito lá na frente, ou que a gente consiga reduzir, não precisa de tanto pessoal, de tanto serviço ou de tanto consumo imediato, se for mercadorias, né? A gente, obviamente, a gente está aconselhando as secretarias, né, por meio do decreto, que elas façam essas reduções. Porque a gente precisa, para zerar o ano, reduzir o nosso déficit primário, ele deve estar em torno de 700 milhões. Então a gente precisa de uma economia em torno de 700 milhões
A gente zera, o ano que vem é um outro desafio, obviamente a gente vai ter que ver como que a economia vai se comportar, mas pelo menos a gente fecha o ano equilibrado fiscalmente. Agora, eu queria uma curiosidade que eu tenho. O Estado ele tem esse plano A, mas ele tem também o plano B, o plano C. Ele sabe os passos seguintes para cada possível cenário. Por exemplo, se agravar a situação da arrecadação, já tem o que vai ser feito num próximo momento? Ou isso não é algo que, digamos assim, é planejado? Esse cenário de caos ele não é pensado? Sei lá. Não, na verdade a gente busca avaliar os cenários dia a dia, né? Tanto é que a gente tem um controle hoje por meio de BI, fica muito fácil você buscar todas as informações, compilar essas informações e fazer cenários, né, sobre o que acontece se a receita aumentar X, se cair Y. A gente tem possibilidade de fazer qualquer cenário, ou seja, são milhões de cenários possíveis. E tem solução para cada cenário? Não, daí o que acontece? Daí a gente, como o governo estadual e o governo municipal, a gente só pode trabalhar na parte fiscal, né, e não monetária, eu tenho duas formas de equilibrar, né? A primeira é reduzindo gastos. Então, assim, se a situação se agravar, a gente passa a ter um decreto que é mais restritivo do que esse decreto. Então isso já também está no radar. E a outra forma é aumentar a imposto. fiscalização. Não, aumentar imposto. O imposto. O imposto, né? É lógico, aumentar a fiscalização, você tem ganhos também de eficiência, mas hoje tudo isso é feito também hoje quase por nada, business intel e você tem controles de entrada e saída, as notas, né? Notas fiscais eletrônicas. Então, não é tão efetivo como antigamente. Antigamente, realmente tinha uma mudança, tinha né? uma mudança significativa. Mas a mudança significativa ela ocorre ou pela redução da despesa ou pelo aumento da receita. O aumento da receita, obviamente, eu tenho que induzir por meio de aumento da alíquota ou da base de cálculo. E o decréscimo da despesa por essas medidas. E lembrando que também não adianta aumentar a alíquota indistintamente, porque o que acontece? No curto prazo, você realmente tem um crescimento da receita, mas no médio e longo prazo, você passa a ter, até o efeito inverso, passa a ter sonegação, né? E essa sonegação faz com que você tenha um ponto de inflexão, e em vez de você ter aquele crescimento da receita, você passa a ter redução de receita. Porque o cara começa a sonegar e ele não para mais, né? Infelizmente, mas essa é a visão. O cara fala, é preferível correr o risco. Então, se eu receber uma multa, eu vou receber uma, né? Mas eu já estou aqui operando. E se receber, recorro, vou para a justiça. É aquela coisa. Então, assim, também existem limites para o crescimento da alíquota ou da base de cálculo para poder tributar. Então, assim, para os governos, para os entes subnacionais, ou seja, governos estaduais e prefeitura, a gente tem certas limitações para fazer a política, né? Ajustar. Ou seja, a gente é ultra dependente do das decisões federais. Agora, uma coisa que eu consigo observar nesse discurso é a necessidade de se discutir, por exemplo, soluções econômicas. Porque uma outra coisa que não foi falada, porque a sua visão é mais da arrecadação e tal, é o estímulo de novos modelos, né? De novas fontes de receita. Hoje, quais são as fontes de receita? Hoje, quem é que contribui para esse bolo orçamentário do Estado e qual o nível de cada um deles? Então, sem dúvida, o ICMS é o principal. Eu vou falar assim, a receita... Não, os setores econômicos. Os setores econômicos. Setores econômicos a gente tem... Na verdade, quando a gente fala do setor econômico, é indústria, comércio e serviço. Atividades. Daí, quando a gente fala o principal motor da economia, inclusive no PIB, é a indústria,
É a Zona Franca? Porque ela responde por 30% do PIB. 30% das indústrias da Zona Franca? Responde por 30% do PIB do Amazonas. Só que esses 30% é o que fazem com que você fomente o comércio e os serviços. Então você vai ter praticamente tudo dependendo, em última instância, da Zona Franca de Manaus. Hoje a gente é ultra dependente do modelo industrial, porque o modelo industrial ele acaba gerando 500 mil empregos diretos e indiretos, né, em razão do polo industrial. Por sua vez, ele gera emprego e renda, né, porque ele vai gerar esses empregos e renda. Essas pessoas vão consumir no comércio, né, daí você vai gerar mais empregos e renda no comércio, porque você vai precisar dos comerciantes. Daí você vai gerar serviço, ou seja, está tudo interligado. Então, por isso que a gente, quando a gente fala em reforma tributária, a gente sempre fala que não tem como abrir mão do modelo do polo industrial de Manaus, sobretudo no curto prazo. A gente precisa garantir até 2073. Não significa que a gente não precise desenvolver matrizes alternativas, né? Para o quê? Para a gente ser menos dependente desse modelo. Mas, sem dúvida, hoje, a receita do Estado, ela depende quase que única e exclusivamente desse modelo, que é o motor propulsor de todas as outras atividades. Todas as outras atividades. O que nos deixa muito preocupados, porque, veja, essa mudança da reforma tributária, no que pese as vitórias que nós tivemos nessa primeira votação, assim, analisando e conversando com alguns economistas, são vitórias parciais e, assim, precisam de muito mais coisa para que essas vitórias se concretizem. Quer dizer, se garantiu o respeito a essa norma geral, mas a regulamentação básica ali de como isso vai funcionar, isso não tem nenhuma definição. Nós estamos no escuro completamente. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que seja um desastre total, né? Na realidade, assim, a própria emenda à Constituição, né, a emenda 45, né, o substitutivo, que foi aprovado na Câmara e já está no Senado, provavelmente deve vir para votação agora em outubro, foi uma grande vitória, porque a gente conseguiu colocar todas as diretrizes que nós conciliamos com o governo federal. Ou seja, garantir a competitividade e a arrecadação própria. E, inclusive, um fundo de desenvolvimento que vai garantir recursos para novas matrizes econômicas e também para uma eventual perda de receita sem depender somente do seguro-receita, né? Porque vai ter um seguro-receita que vai ser geral. Só como você falou, até porque a Constituição ela não serve para... são só diretrizes. Você tem que fazer lei complementar para ir... Daí tem leis complementares, ordinárias, enfim. Toda essa legislação infraconstitucional que vai regulamentar aquilo que está previsto como diretriz. E daí sim que vai ser uma grande luta, porque a gente vai precisar definir, por exemplo, quanto que vai ter nesse fundo, né? Qual vai ser o valor aportado pela União por ano? Como se divide? Como se acessa? Como que vai... A princípio, o acesso é via governo federal, ele que vai administrar. Mas qual é o valor? Qual que vai ser o critério de reajuste? Porque, por exemplo, se ele chegar e falar, não, o critério de reajuste é inflação, IPCA. Daqui 40 anos, esse valor, ainda que seja substancial hoje, ele não vai ser tão substancial. Agora, se falar, não, é pela receita corrente líquida da União. Daí já é um critério que a gente sabe que ele vai muito além da inflação. Então, são pontos que vão ser vitais. Por exemplo, qual vai ser a forma de manter a competitividade da Zona Franca? A gente lá na diretriz cria qualquer possibilidade. Pode ser por crédito presumido, pode ser por aportes financeiros, aportes orçamentos, enfim, tem várias possibilidades. Mas na prática, como que vai se dar? Ou seja, tudo isso vai ser regido por lei complementar. Então, assim, é uma batalha que não é
de um dia, 2 dias, ela vai ser perpétua até 2073. Assim como hoje ela é também uma Continua batalha. sendo, né? Porque assim, hoje também, se a gente for falar, o ADCT, ele garante o modelo, que é o que vai ser garantido aqui na emenda constitucional 45, mas a gente também tem que brigar pelo IPI, porque qualquer portaria pode estabelecer medidas distintas, enfim. A luta ela é diária. Agora, secretário, dentro desse cenário, já que a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco das perspectivas da economia do Amazonas para esse futuro. Hoje a gente fala muito... Agora, recentemente, eu estive na cúpula da Amazônia e, assim, fiquei muito feliz em ver, primeiro, uma mudança de pensamento dos grandes chefes de Estado em relação ao desenvolvimento econômico sustentável. Eu vi, primeiro, uma mudança importante, a percepção de que existem homens, pessoas vivendo na nossa região. Isso era uma coisa que parece simples, mas até pouco tempo, vamos dizer assim, a comunidade internacional enxergava a natureza. Sim. Como valor principal e a gente não está dizendo... pessoas. E não as pessoas. Então, lá a gente ouviu todos os presidentes dizendo que é necessário, obviamente, ter essa visão mais naturalista e tal, mas que a gente precisava entender que tem pessoas que vivem aqui, que tem que ter qualidade de vida, tem que ter acesso às coisas e tudo mais. E isso abre uma porta, né, para uma percepção da necessidade da gente discutir novas formas de geração de receita a partir das nossas riquezas. Dentro dessa perspectiva, né, e dentro desse cenário que a gente vive constantemente com a Zona Franca, como é que o senhor enxerga as soluções econômicas e os caminhos econômicos para o estado do Amazonas nos próximos anos? Então, eu acho que passa justamente pelas novas matrizes, né, de desenvolvimento. A gente precisa destravar algumas questões, como, por exemplo, a questão da mineração, ainda que haja um dano, mas hoje esses danos podem ser mitigados. Então, a gente também não pode ficar refém de uma legislação tão severa que eu sei que eu tenho potássio, um volume absurdo de potássio, não posso explorar. Eu sei que eu tenho, por exemplo, silvinita, eu sei que eu tenho uma série de minerais, né, que tem um valor, que são commodities com valor expressivo internacionalmente. Então, um aspecto eu acho que seria esse, né? O próprio gás natural, a gente sabe que tem várias reservas que podem ser exploradas, o próprio petróleo, precisaria obviamente fazer um mapeamento melhor, mas certamente a gente tem muito petróleo aqui na região. Isso é um ponto. Além disso, a gente tem a questão do turismo. O turismo é algo que a gente não explora, na verdade o Brasil não explora adequadamente, então eu imagino que talvez se destravar a questão dos jogos, né, do cassino, é algo que pode colaborar bastante e a gente precisaria de um investimento tanto do governo estadual quanto do governo federal no turismo para criar infraestrutura, né, porque eu acho que hoje é o nosso principal déficit, né? Nosso principal entrave é a questão da infraestrutura para poder ter um turismo sustentável e que gere receita, PIB, emprego, etc. Tem a questão também que eu imagino que são as nossas vocações mesmo naturais, que é a questão da bioeconomia. A gente pode ter indústrias grandes de fármaco e que vão gerar produtos não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Isso seria muito interessante sob o ponto de vista de balanço de pagamentos, até para o Brasil, porque hoje assim, a Zona Franca, uma das críticas da Zona Franca é que ela é voltada para o mercado interno. Então, por exemplo, eu importo muita coisa e eu não exporto. Então, no final, eu tenho uma balança comercial negativa e isso gera um balanço de pagamentos negativo, ou seja, daí a gente fala, a Zona Franca é um peso para a economia brasileira. Mas no momento que você tem essas questões, você começa a inverter essa questão
da balança comercial e, por conseguinte, do balanço de pagamentos. Tem a questão de serviços, considerando que a partir de 2033 haverá o fim da guerra fiscal se for aprovada a reforma tributária. O único estado que vai poder dar benefício no IBS vai ser o estado do Amazonas. E o IBS, lembrando, é ICMS mais ISS. Então a gente tem uma possibilidade de criar indústrias de software, call centers, porque a gente vai ter um benefício importante. E tudo isso, óbvio, precisa de muito planejamento e precisa ser construído com uma antecedência grande. Não adianta chegar em 2032 a gente ver isso. Não dá, né? Agora, se a gente se preparar, souber vender o nosso modelo, conseguir destravar essas questões que não dependem só do Estado, mas dependem do governo federal e também de alguns organismos internacionais. Certamente o estado do Amazonas, pelo tamanho da área, né, e pelas riquezas, eu não tenho dúvida nenhuma em falar que seria talvez o estado mais rico da federação. Secretário, queria agradecer a entrevista, desejar sorte e a gente vai continuar, obviamente, acompanhando, né, desejando o melhor resultado possível para a nossa economia. Obrigado. Obrigado e é um prazer falar com você e com os telespectadores. Valeu.